No dia 1º de julho de 94, nós tínhamos o início de algo que transformaria, eu nem sei se a gente tinha dimensão na época, me parece que não, transformaria a vida de todos nós, absolutamente todos nós. Um processo de transformação econômico, mas também, ou principalmente social, porque mudou a dignidade, o poder de compra, a renda, tudo passa pelo Plano Real. E eu queria que a senhora, a doutora Helena Landau, deixa eu relembrar para quem não conhece, né, que é uma economista renomadíssima, né, especialista no tema e que tem um trabalho fundamental, didático, de trazer para a gente essas questões. Foi diretora de privatizações lá na época ainda do governo FHC. Queria que a senhora pudesse compartilhar conosco por que o Plano Real está sendo celebrado 30 anos depois. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, gaúchos. Minha solidariedade a vocês. Estamos aqui torcendo pela reestruturação, recuperação desse grande estado aqui de Lourdes. Olha, Kelly, eu acho sensacional que a comemoração dos 30 anos tenha sido a mais importante das comemorações ao longo desde o 1º de julho de 94. Mostra, assim, a consolidação de um programa de estabilização que você tem toda a razão, mudou o país. Então, sim, óbvio que a questão da estabilização e poder de compra foi, assim, o impacto inicial, mas mudou todo o país, a modernização, o governo Fernando Henrique logo no início aumenta a privatização, faz emendas constitucionais e tal. Na realidade, tudo começa também no governo Itamar, né? Que depois de três ministros fracassados, percebeu que agora vai, né? Ou eu enfrento isso ou acaba meu governo. E teve essa dignidade de escolher uma pessoa como Fernando Henrique, que também trouxe uma equipe pronta. Mas voltando ao seu tema, essa questão do poder de compra foi fundamental, porque o salário era corroído todo dia. Então você tem a primeira grande queda no nível de pobreza logo no governo, já começa no Itamar, continua no governo Fernando Henrique. E depois as transferências de renda, que também começam no governo Fernando Henrique e que são unificadas no Bolsa Família no governo Lula. Não haveria Bolsa Família, que é o programa de maior transferência de renda e impacto social, não houvesse a estabilização de preços. E eu acho que é isso que faz a população ser tão ciente da importância de uma estabilização de preços. Virou uma coisa assim quase que pessoal na defesa da estabilização. Bateu 2 dígitos, a ameaça 2 dígitos, começa a perder apoio qualquer governo que esteja responsável por isso, né? Doutora, eu perguntei para o Gustavo Franco sobre isso, a Kelly lembra, a gente entrevistou no programa da tarde no Gaúcha Mais, e aí eu pergunto de novo para a senhora uma curiosidade que eu tenho sobre o presidente Itamar Franco. Ele nunca né, Kelly, lembrado com a mesma empolgação que outros atores bastante envolvidos no Plano Real costumam ser, como o próprio Fernando Henrique, o Gustavo Franco, Pércio Arida, Pedro Malan. A senhora sabe me dizer um porquê disso? Porque o presidente Itamar foi muito importante naquele momento ali, ele conseguiu fazer uma aliança interessante em torno de um país que estava numa crise muito violenta ali, né? Depois que ele assume no lugar do então presidente Collor. Por que o presidente Itamar, na sua visão, não é lembrado assim com a mesma empolgação, com a mesma vibração que outras pessoas envolvidas no Plano Real? Porque o presidente Itamar Franco era muito errático, né? Ele, na realidade, não acreditava nem em privatização, nem em abertura, nem em Plano Real. Na realidade, ele teve, assim, a importância de todas as vezes que estava em risco, por exemplo, as vezes que Fernando Henrique ia debater com ele e ele vinha com uma estratégia diferente, quando ele percebia que ele ia perder o ministro da Fazenda dele, ele recuava. A mesma coisa com o ministro Recupero, que tem uma importância também fundamental. Então, Itamar era errático, ele nunca deixou a equipe muito confortável, ele tinha assessores que queriam congelamento, né? Eu mesma tinha enormes dificuldades de avançar com a privatização no governo deles. Então, essa questão do Itamar de ir e vir,
era muito difícil. Por isso que ele não é muito lembrado, e sim a firmeza da equipe, porque a equipe veio com um projeto de país, depois de alguns planos fracassados e depois de muito debate no Departamento de Economia, que a gente passou quase toda a década de 80 discutindo inflação, foi a firmeza. Então fica lembrado Fernando Henrique. Depois Fernando Henrique ficou mais 8 anos, né, até consolidar no seu segundo mandato essa questão da política fiscal, do tripé econômico. Então, essa que é a questão, por causa do fato do Itamar ser errático. Se você lembrar, assim que ele vira governador, ele coloca os tanques na rua contra a privação de Furnas, ele declara moratória, quer dizer, na véspera do plano, dia 30 de junho, quase que o ministro recupera pede demissão por conta do entorno do Itamar. Então, o Itamar sempre foi essa figura, assim, complicada, né? E a ideia da firmeza de levar o real até o fim vem do Fernando Henrique e da sua equipe. Então, assim, por isso que sempre se lembra muito mais da equipe direta. E também todo mundo só fala dos pais do real, mas o real não teria existido sem um entorno também. Óbvio que a genialidade da URV domina o debate, mas teve muita coisa, teve discussão no Tesouro Nacional, teve Secretaria de Política Econômica, teve o Plano PAI antes, teve abertura comercial, teve reforma do Estado, desestatização, reforma administrativa, então muita coisa que mostrava a firmeza do ministro Fernando Henrique e depois o presidente Fernando Henrique em seguir perseguindo a estabilização da moeda. Então essa é a diferença, né, entre os dois. Aliás, a senhora não quis entrar para a equipe porque a senhora tinha um filho de 9 anos de idade e não quis abandoná-lo, né? Entre aspas, abandoná-lo, né? Uma questão pessoal. Foi uma questão pessoal. Eu deveria ter ido para Brasília com o Edmar já no primeiro momento, com o presidente Fernando Henrique assumindo, estava lá na posse, mas efetivamente eu não podia ir para Brasília. Meu filho era muito pequeno, eu estava separada do pai dele, eu tinha que dar toda essa atenção. Mas eu não me arrependo, eu me sinto parte desse grupo, tenho muito orgulho de ter participado do governo. Depois eu fui fazer uma parte importante do plano, que era o plano de desestatização. Então, assim, para mim... Mas aí o menininho de 9 anos pôde fazer um porquinho, né? Porque aí eu tinha no Plano Real, adolescente, foi absolutamente mágico poder ter um porquinho. Né? E aí a minha pergunta vai... Porque a moedinha tinha muito valor, tinha valor, né? Tinha valor. Tinha valor, não. E ele tem muito orgulho, né? Da mãe ter participado, do padrasto ter participado, de ter convivido nesse ambiente, né, de um período de crescimento, de estabilização, um período que eu acho que o 30 anos revela, um período de esperança, de expectativa, de consolidação das instituições. Então, assim, um Brasil de fato no mundo, né? Eu acho que hoje, como a gente está muito perdido do ponto de vista de instituições, da qualidade dos poderes e de um presidente que não sabe o risco que ele está impondo à população com essa política de negação das raízes do Plano Real, a população tem saudade do que foi, né? A gente saudade que eu vivi, né? Não, diferentemente do Neymar. A gente, de fato, viveu, entendeu? E tem saudade, né? E tem saudade, quer isso de volta. E eu espero que isso se reflita nas próximas eleições. Não quero fugir desse tema, já voltamos para ele, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. O Brasil fez algo... Quando a gente vê que um país está quebrado, geralmente a inflação está lá em cima. Né? A moeda foi pro saco já, enfim, aquela coisa horrorosa. Aí o Brasil consegue dominar a inflação. Aí a senhora falou num plano de esperança, a vida dos brasileiros melhorou. Sim, milhões de brasileiros mudaram de vida, patamar, até né? Hoje. Mas 30 anos depois... Né? Nós não temos inflação, a moeda tem a sua força, enfim, mas o Brasil não conseguiu ir para um outro patamar de país. Não conseguiu ir para um outro patamar de país. O que aconteceu depois de controlar, né, esse bicho tão feroz que é a inflação, né? O que aconteceu que nós não mudamos para um outro grupo de país? Qual é o próximo passo que a economia brasileira precisaria dar? E o que a gente errou com 30 anos, né? E que ainda não conseguiu dar. Aconteceu 2 governos Lula e 2 governos Dilma, né, que mudaram completamente a concepção de política econômica, né?
que foi governo intervencionista, o Estado investindo de novo, fechamento da economia, duplicar os subsídios tributários, os gastos tributários, quer dizer, uma visão completamente diferente do que você esperaria se tivesse a continuidade de um governo menos intervencionista, mais aberto, mais inclusivo. Mas no Lula 1 foi mais aberto um pouquinho, né, doutora Helena? Mas até o mensalão. Depois do mensalão, acabou, né? Então, assim, e mesmo assim entrou com um discurso de herança maldita, que no fundo é uma negação de tudo de bom que o Brasil fez. Então, assim, isso é o problema. O Brasil não tem uma política de produtividade, não tem uma política de abertura comercial, não tem uma política de capacitação de mão de obra, a reforma do Estado parou, o BNDES continua achando que é ele o motor de crescimento, a intervenção nas estatais, quer dizer, virou de cabeça para baixo. Então, você interrompeu. Bolsonaro colaborou ou atrapalhou? O Bolsonaro foi um grande engodo, né? Porque fez um discurso de liberalismo na campanha e de liberalismo não teve nada. Quer dizer, o Paulo Guedes não privatizou, foi forçado a fazer a capitalização da Eletrobras para acalmar o mercado. Foi um péssimo projeto. Você vê que teve Jabuti, que está em discussão judicial, quer dizer, fez de uma maneira mal feita. E também teve intervencionismo, né? Me parece, da crítica que a senhora falou antes. Teve intervencionismo na Petrobras, por isso que não se privatizou refinaria, não abriu economia, não fez reforma tributária, só fez a reforma da Previdência porque o Temer deixou a bola na cara do gol. Então é um engodo, né? Um engodo. Você não tinha nenhuma política de produtividade, tá? E a política não foi liberal. Então, assim, ficou com aquele discurso liberal, que eu digo liberal no sentido real, né? Liberal por inteiro. A área social foi abandonada. Então, assim, foi péssimo do ponto de vista de projeto de país, né? Muito ruim. Além de toda institucionalidade, risco de golpe, democracia, etc. Né? Mas insistindo na pergunta do Potter, doutora Helena, qual foi o próximo passo que a gente precisaria ter dado e não demos? O que é fundamental a gente debater daqui para diante em relação à economia do Brasil, depois das conquistas que o Plano Real estabeleceu para a gente? Olha, eu acho que, surpreendentemente, dentro do próprio governo PT, você tem o Fernando Haddad e a Simone deixando claro que você precisa rever a política fiscal, como é que você define gastos orçamentários, que é a desvinculação do salário mínimo, que é uma nova reforma da Previdência, que é o combate a gastos tributários. Então, a abertura comercial é fundamental, melhorar a qualidade do ensino. Então, assim, o Brasil teve uma grande expansão no ensino, na universalização e na matrícula, mas parou ali. Você vê os resultados do PISA. A abertura comercial não existe, pelo contrário, você só tem proteção das indústrias. Então, assim, o Lula, a primeira coisa, assim, o presidente Lula tem que ter consciência da necessidade dessas reformas. E ele não tem, ele ainda questiona. Por exemplo, ele coloca ou aumenta a arrecadação ou corte de gasto. Isso não é ou, isso é e. Né? O Brasil tem um sistema tributário extremamente regressivo, eu digo na renda. Nada está sendo feito para melhorar isso. O Brasil continua fechado. O Brasil, ele questiona a necessidade de gasto. Continua, no fundo, o discurso da Dilma, né? Que gasto é vida, né? Então, essa concepção não muda. Foi contra a lei das estatais, paralisou as privatizações, acha que tecnologia é ser autossuficiente, recuperou a CEITEC, tem proteção de carro elétrico. Então, assim, assim a gente não vai. Eu diria que para a gente crescer tem que ser o governo Lula a -1. E aí doutora até pensar. Helena Landau, que está conversando com a gente, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que é importante para a gente explicar para as pessoas. Deixa eu falar para os leitores, mais 3 minutos, que meu avô está sendo chamado. Meu Deus do céu, meu Deus, rapidinho. Como é que a gente traduz que ajuste fiscal não penaliza os mais pobres? A senhora e o Audi Cunha são os que mais explicam bem isso, de que assim, cortar gasto e não sei o quê, você está, na verdade, protegendo a população mais vulnerável. Vamos pensar na última semana de declarações do presidente Lula. Ele fez o pobre mais pobre e o rico mais rico. Aumentou o dólar. O dólar reflete na alimentação, nos transportes, em todo o custo de vida da população.
Os juros não pode cair porque ele se recusa a fazer gasto fiscal. Por que reduzir gasto é importante? De um lado fiscal, porque você consegue financiar o Tesouro mais barato se você tiver uma política fiscal sólida e não precisa ser hoje, né? Mas mostrar que tem um caminho de mudança, você não vai mudar as questões de vinculação de uma hora para outra. 2, porque dentro da questão fiscal tem subsídio para rico. Né? Subsídio para rico. Veja a Zona Franca de Manaus. São bilhões, dezenas de bilhões por ano para nada. Não gera competição, não gera crescimento, não gera produtividade. Então, assim, o gasto fiscal ele tem um lado de desperdício muito grande dos recursos públicos que poderiam estar indo para outro lugar, e o gasto fiscal tem impacto de financiamento do Tesouro. Então, não existe isso de baixar os juros na marra. Se você baixar juros na marra, o dólar explode, não tem saída. Então, tem muita gente pró-governo que diz pobre não come dólar. Pobre come dólar, entendeu? Come dólar porque impacta. Então, o presidente tinha que ser a pessoa que tranquiliza em caso disso. Então, os juros estavam caindo. Os juros caindo é bom para o pobre, porque tem mais emprego, o crédito fica mais barato. Aí o Lula diz que não vai reduzir gasto. O Tesouro... Vamos pensar para a população. Eu tenho uma dívida enorme. Óbvio que é um risco de pagamento. Óbvio que um banco, num crediário, vai aumentar os juros que ele pede. É uma coisa com o Tesouro. Fora a qualidade do gasto, né, Kelly? A qualidade do gasto é muito importante. É muito importante. Vai ver a questão da Previdência. Previdência, hoje, o mercado de trabalho formal é cada vez menor. E para níveis brasileiros, o teto da Previdência... o valor de previdência não torna ninguém pobre. Por que você, para níveis de Brasil, né, desigualdade, que me entenda bem, por que você vai dar aumento de salário mínimo para gente que não está trabalhando do ponto de vista de ganhos reais? Entendeu? E aí você com isso tira dinheiro de outro lugar, tira dinheiro de política social. Política social tem que ser bem feita e não encoberta na Previdência. Então, não tem uma discussão de qualidade de gastos, né? De como você, de fato, faz uma saúde melhor, uma educação melhor, como é que você tem saneamento melhor, como é que você protege a primeira infância, ou faz igualdade de oportunidades para mulheres. Tudo isso fica encoberto numa política fiscal ruim, com gastos de pouca qualidade. Então, assim, mas é muito difícil para a população entender isso, né? A população entende e, graças a Deus, quando a inflação começa a subir. E se você tem um apoio do setor externo, que reduzir preço da alimentação, a população não percebe isso. Mas se você perde essa possibilidade, vai começar a aumentar custo. O Lula tem muita sorte, ele sempre consegue um lado externo favorável, né? A agricultura bombando. Aliás, a agricultura mostra como é importante a abertura comercial. Então, a gente exporta. A agricultura mostra como é bom tecnologia. E a gente precisa ter tudo isso no resto dos setores, né? Doutora Helena Landau, bom voo para a senhora aí. Né? Obrigado, pessoal. Desculpa a correria. Que isso, tudo certo. Sempre bom falar com vocês. E vamos celebrar esse dia, que é um dia realmente espetacular, que mudou a história desse país. Obrigado. Muito obrigado.